E as memórias desta vida que eram feitas por apenas finais, fez de novo. Mesmo eu sendo tão falho, Ele me escolheu. Acredita em mim. Mesmo eu com tantos pecados, Ele me escolheu, amou-me até o fim. Se hoje a vida tem mais cores, é porque mais razões mil para crer. Se existem recomeços, é porque Jesus salvou sua vida, pecador. Sendo tão falho, Ele me escolheu. Acredita em mim. Mesmo eu com tantos pecados, Ele me escolheu, amou-me até o fim. Se hoje a vida tem mais cores, é porque Jesus me deu razões mil para crer. Se existem recomeços, é porque Jesus salvou com sua vida um pecador. Se hoje a vida tem mais cores, é porque Jesus me deu razões mil para crer. Se existem recomeços, é porque Jesus salvou com sua vida um pecador. Mil razões para viver. Mil motivos para crer. Convido a igreja a cantar comigo nesse momento esse hino que fala sobre esse amor imenso, que não há igual neste mundo. Esse amor de Deus é incomparável a qualquer outro. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Em ti procuro esperança.
do que sou. Sou pecador, estou me entregando. Eu sou completamente teu. O teu amor incomparavelmente maior que o meu pecado. O teu amor incomparavelmente maior que o meu pecado. Tu és fiel e independente do que sou. Sou pecador, estou me entregando. Eu sou somente estou me entregando. Eu sou completamente incomparável. Bom sábado, que alegria estarmos aqui numa manhã tão especial quanto essa, né? Nós estamos recebendo aqui, estou falando nós como se eu fosse daqui, né? Mas recebendo aqui o Cântico Novo. E essa música que eles cantaram agora, Incomparável, traduz exatamente a ideia do sermão de hoje. Jesus, ele é incomparável em todos os aspectos. Tem um livro que se chama Incomparável Jesus Cristo, do pastor Amin Rodor. Ele traduz a mensagem pela qual eu vou passar para vocês hoje. Irmãos, eu sei que o tempo está um pouco estourado, então de maneira estratégica eu coloquei meu carro atravessado ali no portão, literalmente. Porque assim, enquanto eu não terminar, aqueles que estão de carro não vão poder ir embora. Beleza? Você aguenta aí? Sim ou não? Você não tem opção, né? A chave está aqui. Você tem que tirar daqui de cima. Mas vamos orar então, que o tempo ele não para e o nosso tempo é precioso. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui na Tua casa. E Pai, que sábado maravilhoso. Nós estamos aqui na Tua casa em boas circunstâncias para Te adorar. E de tudo que foi feito aqui, o mais importante será feito agora, que é a abertura da Sua palavra. Senhor, abra as nossas mentes e os nossos corações, para que a mensagem venha de encontro com as diversas necessidades que temos, mas uma em especial para aqueles que vêm para a Tua casa, que são as necessidades espirituais. Que o Senhor sare cada um aqui, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João. João capítulo 4. Nós vamos estudar hoje a história da mulher samaritana. É uma história bem conhecida, talvez você já escutou aí inúmeras vezes sermões voltados para essa história, mas a Bíblia, ela mesma se renova todos os dias. Então, para uma história nós conseguimos tirar várias e várias lições. Então, João capítulo 4, verso 1. Vamos ler então? João 4, verso 1. Diz assim na minha versão: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia.
e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus à mulher: dai-me desta água. Verso 8: pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. O livro de João, ele tem como a sua principal ênfase a divindade de Jesus. Isso fica muito claro diretamente no capítulo 1. Nós lemos ali em João capítulo 1, verso 1, que o verbo que se fez carne, que o verbo era Deus, que o verbo estava no início com Deus e que o verbo, ele veio para salvar a humanidade. Esse é o ápice do livro de João. Os evangelhos, eles são divididos por faces. O evangelho de Mateus, a face de um boi, porque Jesus veio para servir. O evangelho, então, de Marcos, nós temos a face de um homem. O evangelho de Lucas, nós temos a face da humanidade. E o evangelho, então, de João, nós temos a face da divindade. Em todo o livro de João, nós temos uma intencionalidade de evidenciar para os judeus que sim, Jesus é o próprio Deus. E para fazer isso de maneira bem lúdica, o evangelho de João, ele relata uma série de encontros que Jesus teve. E para a gente entender o encontro da mulher samaritana com Jesus, nós temos que voltar os nossos olhos para João capítulo 3. Então, volte aí uma página da sua Bíblia, João capítulo 3, que nós temos um encontro ali. Qual que é o encontro que João escreve aqui que Jesus teve no capítulo 3? O encontro de Nicodemos. Eu não vou ler por conta do tempo toda a história, mas eu quero ler só o verso 2 do capítulo 3 de João, que diz: e este de noite foi ter com Jesus e lhes disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que você está fazendo, se não for por Deus mandado. Nós temos diferença entre o encontro da mulher samaritana e de Nicodemos? Sim ou não? Qual é a principal diferença? No capítulo 3, Jesus ele tem um encontro com aquele que era considerado um dos maiores fariseus da época. Alguns estudiosos dizem que a mesma influência que Gamaliel tinha, Nicodemos também tinha. Ele era a espécie de um PhD em estudos da Torá. Todos se assentavam na volta de Nicodemos porque ele era um erudito da época. A gente percebe pelo vocabulário, ele dizendo mestre, rabi, homem judeu. Mas do outro lado, nós temos uma mulher que sequer na história dela é apresentado o nome. Tem muitas diferenças e tem uma intencionalidade por trás dessas diferenças. Se no Evangelho de João capítulo 3, nós temos um mestre que em toda a sua pompa judia consegue demonstrar ali que ele sabe muito, no Evangelho de João capítulo 4, nós temos uma mulher sofredora, uma mulher que passa por situações diversas na sua vida social, espiritual, enfim. Agora, Jesus ele chega para aquela mulher, e o que ele pede para a mulher? A água. A água é uma necessidade básica que nós temos? Sim. Qualquer esquina você consegue encontrar água no nosso país. É claro que tem países que enfrentam dificuldades com água. Agora, Jesus chega para uma mulher e fala: dai-me desta água, no versículo 7. Geralmente nós estamos acostumados a ir para Jesus para fazer o quê?
para pedir as coisas para ele. E nessa história, nós temos o inverso. O que acontece? A mulher pede algo para ele? Não, é o próprio Jesus pedindo algo. Ele quebrou aqui o primeiro paradigma. Jesus, ele pede água para a mulher. Agora, acompanhe comigo o verso 9, nós lemos do 1 ao 8. O verso 9 nós lemos: Então disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus, eles não se dão com os samaritanos. A resposta dessa mulher para uma petição básica de Cristo revela algo extraordinário para nós nos nossos dias. Essa mulher, ela consegue, neste versículo, evidenciar 3 problemas que nós temos na sociedade de hoje, que era comum naquela época. O primeiro problema é que nós estamos vivendo, e ela também vivia na época dela, uma guerra entre os sexos. Nós estamos vivendo também, em comum com o que ela vivia, uma guerra entre as nacionalidades. E nós estamos vivendo também uma guerra entre as religiões. Você já parou para ler esse texto? Você já leu ele com calma? Vamos ler de novo para você encontrar essas 3 dificuldades no tempo dela, que são semelhantes à nossa. Verso 9: Então disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu? Qual o questionamento que ela está fazendo aqui? Como você, sendo da religião A, conversa comigo que sou da religião B? Ela continua dizendo: Pedes de beber a mim, que sou o quê? Mulher. Peraí, como você, um homem judeu, está pedindo água para uma mulher, e não apenas uma mulher, uma samaritana. E aqui a gente engloba já a guerra nacional com a guerra sexual e a guerra das religiões. Essa mulher está revoltada com o pedido de Jesus. Ela estava um pouco desaforada. Peraí, como assim? Não, você não está entendendo. Eu sou mulher e você é judeu e você está me pedindo água. Não tem como isso. Cadê a força de você que é homem? Você que é judeu. E Jesus, em seus traços, caracterizava um judeu nato. O próprio irmão White descreve Jesus como sendo um judeu, não sendo um Jesus norte-americano, com os olhos azuis, cabelo longo, talvez ele tinha, nariz perfeito, boca perfeita. Não, Jesus, ele era um judeu. E olha, abrindo um parêntese, com o que a irmã White fala e o que nós vemos hoje em dia, eu percebi um Jesus que talvez possa se aproximar com o que ela fala. É um Jesus da série The Chosen. Não sei quantos já viram essa série, alguém já viu? Fica a indicação. Um Jesus baixo, com o nariz um pouco grande e com as características de um judeu da época. Ela fica revoltada. Jesus sabia que aquela mulher estava tratando ele como ela havia sido tratada a vida toda. Uma mulher que viveu sob jugo do homem. Agora, Jesus, ele sabia que ele teria que ter paciência com aquela mulher. Eu confesso que, lendo a história, se fosse eu, aguentando tanto desaforo daquela mulher, porque a história só relata um pedaço, né? A gente não sabe todos os detalhes. Mas Jesus sendo Deus e tendo poder, talvez eu ergueria a água do poço e na cara dela. Pega aí, você não quer me dar água? Então, graças a Deus que eu não sou Deus, né, gente? E a maior tentação de Jesus era usar o seu poder para benefício próprio. E se ele tivesse usado o seu poder para benefício próprio, essa seria a maior acusação de Satanás. É fácil vencer onde Adão não venceu, você sendo Deus. Então Jesus agora, com toda a sua paciência, ele diz no verso 10, volte aí os seus olhos no verso 10 de João capítulo 4. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que está te pedindo, dai-me de beber. Tu me pedirias e eu te daria o quê?
água viva. Jesus extremamente paciente. Agora, por que eu disse para vocês que essa história e aquele verso traz 3 complicações que nós estamos vivendo hoje também atualmente? Irmãos, nós estamos vivendo uma guerra entre sexos? Sim ou não? Certamente. Nós estamos vivendo talvez uma época onde nós temos guerra entre sexos. Nós temos, por um lado, um movimento A versus um movimento B. Jesus mostra que nós não precisamos de movimentos. A gente precisa da Bíblia. Todas as ideologias criadas se quebram nessa história. O remédio para essa tensão na guerra entre gêneros está na Bíblia. E eu vou te falar aonde se encontra na Bíblia. Gênesis capítulo 1 e 2. Nós encontramos os remédios para um câncer que está sendo criado e tampado com um band-aid, que em vez de trazer paz, traz o quê? Guerra. Porque o movimento A é contra o movimento B, e o B contra o A, e a gente vive um coliseu de ideias que já estão definidas na Bíblia. O homem não está acima da mulher, a mulher não está acima do homem. Ambos estão no mesmo nível perante Deus. E aquela mulher sofria isso? Sim, porque ela era mulher, ela era samaritana, e a Bíblia diz que ela estava em qual casamento? No 5º casamento já. Gente, essa mulher sofreu demais, e Jesus agora aparece para ela para resolver esse problema de guerra entre os sexos. Jesus também ele apresenta ali a solução para a guerra entre as nacionalidades. Quando ela questiona, peraí, você é judeu, você que é preconceituoso, você que se diz herdador da herança, você que se diz que é filho de Abraão, como você fala comigo que sou mulher samaritana? As questões raciais que temos hoje em dia já estão definidas na Bíblia? Sim. Por que estamos vivendo problemas sociais na atualidade? Porque a Bíblia ficou em plano B. Jesus, ele apresenta na sua palavra todas as raízes dos direitos humanos. Todas. E quando eu digo todas, eu estou dizendo todas. É claro que precisa ser contextualizado algumas coisas, mas para você ter uma noção, as raízes dos direitos humanos estão todas enraizadas na Bíblia. Os homens, por exemplo, que lutaram contra a escravidão, eram homens cristãos. Jesus ele também retrata nessa história uma guerra entre as religiões. E nós estamos vivendo isso hoje. Eu não vou partir para o extremismo de islamismo versus... Não. Eu vou partir de uma guerra entre religiões e entre denominações. Porque hoje existe o seguinte: eu sou da igreja A, e a minha igreja é a certa, e a sua igreja é o quê? Errada. A minha religião, ela é boa, a sua religião é errada. Gente, se vangloriar com uma arrogância religiosa é tão errado quanto ser um ateu. E a gente tem muito isso, porque somos um povo privilegiado, conhecemos da verdade, mas a verdade ela não foi feita para ser descida a goela abaixo. A verdade ela foi feita para ser vivida, e através da sua vida e da palavra de Deus, a transformação começar nas pessoas. A verdadeira religião é a religião que trata as pessoas com amor. Qual é o verso áureo do discipulado? Nisto conhecerão que são os meus discípulos, se tiverem o quê? Amor
uns para com os outros. É difícil isso. A lei de Deus se expressa em qual sentimento? É difícil, mas Jesus ele veio para enfatizar isso. Vamos para o verso 11, eu vou pular aqui algumas partes, porque o objetivo é terminar meio-dia, tá bom? Verso 11, nós lemos: replicou-lhe ela, a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo, onde você vai ter água viva? És porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu? E bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter o quê? Sede? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. A paciência de Jesus é então tremenda aqui. E eu vou ler já o verso 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem para cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido, replicou-lhe Jesus. Perdão, a mulher disse: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tem marido. Porque 5 maridos você já teve, e esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste a verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Essa mulher agora, ela começa a descortinar a sua vida para Jesus. E é muito difícil você só abrir a sua vida para um estranho. Mas essa mulher agora, entendendo todo aquilo que Jesus tem revelado para ela da sua própria vida, ela entende-se que trata-se de um homem diferente. As feridas emocionais daquela mulher estavam escancaradas, e Jesus demonstra que a felicidade de uma vida não está no braço de um homem, mas está no braço do Filho do Homem. Jesus deixa claro que os 5 casamentos que ela teve não trouxe felicidade, porque ela não tinha conhecido ainda o homem que iria salvá-la. Verso 20: nossos pais adoraram neste monte, e vós dissestes que em Jerusalém o lugar onde devo adorar. Agora você percebe, lendo com calma, que ela tenta fugir do assunto, porque ela percebeu que Jesus estava indo a fundo na vida dela, e agora ela parte para um assunto bem aleatório, que sai da vida dela, sai das questões proféticas, e agora ela vai para um aspecto do poço. Ela está na frente de Jesus, um profeta que está descortinando sua vida, e ela tenta mudar o rumo da conversa. E agora ela começa a falar sobre doutrina. Nós temos que aprender uma coisa na nossa vida. Jesus, ele não quer nos dar explicações das coisas. Jesus, ele quer me dar experiências. Porque do que vale sabermos tudo, assim como Nicodemo sabia, a respeito da Bíblia, sem termos experiências? Aquela mulher agora começa eu estou na frente de um profeta, então vou entender porque Jacó instituiu esse poço, enfim. Mas Jesus não quer dar explicações para nós. Ele quer me proporcionar uma experiência. E nós estamos vivendo a geração que preza mais pela experiência do que pela razão. A nossa geração hoje não se prende por aquilo que é racionalmente correto, mas se prende por aquilo que proporciona uma experiência. A gente vê isso na escola, por exemplo. Uma geração que sabe o que é errado, mas prefere fazer o que é errado para ter uma experiência. Com Jesus não é diferente. Jesus, ele quer te proporcionar experiências e não explicações. Para a gente encerrar, a partir do verso 27, nós lemos: neste ponto chegaram os seus discípulos. Os discípulos haviam ido para a cidade comprar comida. Neste ponto chegaram os seus discípulos
e se admiraram de que este estivesse falando com uma mulher. Peraí, Jesus, você que é o Messias, falando com uma mulher samaritana? Todavia, nenhum lhes disse: que perguntas? Ou por que fala com elas? Às vezes a gente é assim também, né? A gente não sabe o contexto das coisas e a gente sai falando coisas horríveis. Verso 28, quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo o que tinha feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Essa mulher teve uma experiência com Jesus, teve uma experiência profunda com Jesus. Não dá para a gente entrar em todos os detalhes, mas o fato é, aquele encontro com Jesus trouxe para aquela mulher transformação. Quer um exemplo? Os discípulos foram para a cidade buscar comida. E aquela mulher, depois de um encontro que ela tem com Jesus, ela vai buscar o quê? Pessoas para conhecer a Cristo. Será que na minha experiência religiosa cristã, eu não tenho se preocupado mais com o pão físico do que o pão espiritual? Aqui a gente consegue ver claramente, talvez, a primeira mulher missionária do Novo Testamento. Uma mulher que vai para a cidade sozinha, mas enfrentou todos os preconceitos, e ela volta agora com uma multidão para dizer: esse homem é o Messias. E os discípulos passam ali o ministério com Jesus, e eles vão para a cidade. Talvez não falaram para a cidade quem era Jesus, porque naquela cidade era uma cidade de samaritanos. Você consegue identificar uma fé sincera com uma fé carregada de apenas religiosidade, de estar do lado de Cristo? O que o Tiago falou aqui é muito sério. Gente, se nós não vivemos para servir, então nós não servimos para viver. Se na minha vida espiritual eu não encontro razão para encontrar pessoas e tirá-las do inferno, para que eu sou cristão? Essa mulher, enfrentando todas as barreiras sociais, religiosas, ela vai agora para evangelizar toda a cidade dela. Esse é o nosso Jesus. O Jesus que não quer te dar apenas explicações. Da onde vem a água? Como assim a água da vida? Como assim o poço de água? Jesus, ele quer te dar o quê? Experiências. Sabe por quê? Eu conheço muitas pessoas que já fizeram teologia, têm os seus mestrados e conhecem muito bem da Bíblia, mas que estão fora dos caminhos de Deus. Sabe por quê? O conhecimento sem a experiência para te prender se torna vão. Mas eu conheço, por exemplo, muitos irmãos leigos que têm uma vida repleta de experiência com Cristo, e com toda a sua simplicidade, humildade e sinceridade consegue transformar a vida de muitas pessoas, coisa que talvez um grande erudito não conhece. Sabe por quê? A nossa religião não é uma religião farisaica. A nossa religião é uma religião de experiências. E qual é a experiência que Deus quer fazer você sentir? Ah, Deus tem que aparecer na minha frente, um anjo do Senhor aparece. A melhor experiência que tem na vida de um pecador é um pecador salvar outro pecador. Essa é a experiência que Cristo quer te fazer. Essa é a experiência que a mulher samaritana viveu. E eu pergunto para essa igreja agora e para mim mesmo: eu tenho buscado explicações? Ou eu tenho buscado viver o evangelho da experiência? Isso só você vai poder dizer. Deus é o Deus da experiência e não o Deus da explicação. Eu finalizo contando um testemunho agora de algo que eu vivi na escola. Um aluno me perguntou: Adão tinha umbigo? Confesso que nunca tinha parado para pensar. É difícil você pensar alguém com a barriga lisa sem um buraquinho no meio.
Falei, cara, na Bíblia não tem uma explicação assim, bíblica, né? Tem a teórica, que se alguém não nasceu da mãe, como foi Adão, não tem umbigo. E ele começou a questionar, começou a pesquisar e viajou pra caramba. E eu pergunto pra ele, e aí, Adão tinha umbigo? Ele, não sei. Mas aí, eu peguei esse mesmo aluno, questionador, e eles precisam ser questionadores. Falei, gente, vamos ali pra agência de missões, que é um grupo que a gente tem na escola ali, alunos que querem participar do voluntariado, porque essa geração se marca por ser voluntário, mas o voluntariado de Jesus, né? E ele viveu a experiência, algumas semanas atrás, de fazer um culto com moradores de rua. Ali na Avenida Goiás, no viaduto, tem um projeto Irmãos Invisíveis, que é de um pai da nossa escola. E eu levei ali um grupo de alunos para viver essa experiência. Ele chegou para mim no final, a gente faz uma roda de testemunhos, e ele disse para mim, pastor, eu não preciso saber se Deus colocou um umbigo em Adão ou não. Eu preciso saber o que eu tenho que fazer para salvar essas pessoas. Eu disse, amém. A experiência transforma mais que a explicação? Sim. Então o convite de Jesus para você nessa manhã é se render aos pés dele. E não apenas viver uma vida religiosa, mas viver uma vida de cristianismo, que é buscar e salvar o perdido. Nesse momento nós teremos um hino muito bonito, que vai expressar tudo isso que nós conversamos nessa manhã, que é o hino Eu Me Rendo. Que você, assim como essa mulher samaritana, se renda aos pés de Jesus, vivendo uma vida de experiências, e não apenas uma vida de explicações. Que Deus te abençoe. Tudo vem de ti
eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Vamos colocar em pé para nós orarmos? Maravilhoso Deus, nós queremos se render a Ti, Senhor. O Deus que tem poder de transformar, o Deus que tem poder de apaziguar qualquer guerra entre as nações. Senhor, faça-nos, Pai, como a mulher samaritana, que até tentou buscar explicações e entender quem era aquele profeta que estava na sua frente. Mas, Pai, muito mais do que isso, ela decidiu ir buscar irmãos. E para isso ela enfrentou muitos problemas e desafios. Mas o Senhor nos convida para o ID, porque o cuidado é o Senhor que proporciona a cada um. Nos abençoe, Pai, nos leve para casa em segurança, e que nós venhamos não sair da sua presença, não só no sábado, mas no restante de toda a nossa vida. Nós oramos no nome de Cristo. Amém. Eu queria agradecer ao pastor Renan, ao seu ministério. Deus te abençoe. Eu acho muito bonito, jovem, dedicado. Eu queria agradecer o Cântico Novo, Jardel, Irineu, os demais aí, Sérgio, e todos vocês são tão especiais. Continue com esse zelo, com esse cuidado com as coisas do Senhor. Deus te abençoe. Feliz sábado. Quem tiver o desejo de participar das duplas missionárias, procure a irmã Vanilde. Um abraço, amigo. Tamo junto.